Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. E subitamente apareceu com este anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos, voltando para o céu, os pastores diziam uns aos outros: vamos depressa até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam. Encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha dito, o que lhes fora dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas que estavam sendo agora contadas e referidas pelos pastores. É a boa nova do Evangelho que aqui está sendo contada e anunciada. A gente não consegue nem imaginar a cena daquela madrugada, dos pastores cuidando do seu rebanho, e de repente aparece, como assim? Um anjo? Lá em Minas a gente chama isso de assombração. Como assim? De madrugada? E daqui a pouco aparecem milhares e milhares e milhares e milhares cantando, cantando, cantando e cantando. A boa notícia, a boa nova do Evangelho. No texto que lemos, em primeiro lugar, a boa nova do Evangelho, primeiramente, ela vem lá do alto. A boa nova do Evangelho, primeiramente, ela vem lá do alto. O versículo 9 diz que um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. Esta boa nova, esta boa notícia, primeiramente, ela desce. Ela vem em nossa direção lá de cima, lá do próprio Deus. A palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. Em um aplicativo com língua grega, se apertarmos em cima desta boa nova aqui, de Lucas capítulo 2, vai aparecer a palavrinha evangelizo, evangelho. E o texto diz que desceu, veio lá de Deus. Uma boa leitura bíblica, uma correta leitura bíblica, um bom entendimento bíblico, uma mais correta interpretação do Evangelho, nos faz entender que sempre vem lá do alto. Nunca é encontrado aqui embaixo. Nunca sou eu ou você que achamos. Vem em nossa direção. Até na boa nova anunciada, ficou assim registrado: um anjo desceu aonde eles estavam. Esse movimento de trazer essa boa nova, esse movimento de trazer essa mensagem de salvação, ele sempre é iniciado pelo próprio Deus. Desde o primeiro livro da Bíblia,
Não é o casal que vai atrás do Senhor, é o Senhor que vai atrás do casal. Não é Adão que procura a Deus, mas Deus que procura Adão, ao ponto de perguntar, como se ele não soubesse: onde você está, Adão? Onde você está? Uma boa leitura bíblica, um bom entendimento bíblico vai trazer essa afirmação verdadeira. A boa nova, primeiramente, vem lá do alto. Quando nós vamos ler o texto, seja nesta passagem ou em outras passagens, nós percebemos que há uma pessoalidade da mensagem contigo e comigo. O anjo diz: é que hoje vos nasceu. Nasceu para vocês, pastores. Quando nós vamos atrás de comentaristas bíblicos para nos ajudar a entender textos como esse, pois há muitos detalhes omitidos no texto, por exemplo, a quantidade de pastores, estando no plural, no mínimo dois, talvez 3, talvez 7, mas a maioria dos comentaristas afirmam serem pessoas simples esses do texto. Cuidar do rebanho na madrugada, a regra geral apontava para pastores mais simples, de rebanhos menores, que não podiam ser roubados. E assim, fossem deles este rebanho, ou de outros, eram simples. Precisavam ficar cuidando a madrugada inteira. E a mensagem também vai para eles. Hoje vos nasceu o Salvador, o Senhor. É uma mensagem muito pessoal, a mim e a você. Quando esse anjo do céu desce na sua direção, com essa mensagem, te dando essa boa notícia, no caso deles o anjo, no seu caso o Espírito de Deus nos dias atuais, é uma mensagem de boa notícia para você. Assim como quando te procuram num corredor de hospital, chamando pelo seu nome, e você se levanta apreensivo, assustado e temeroso, porque tem uma esposa sua numa cirurgia, ou tem um pai seu numa internação, ou tem um filho, uma filha sua que nasceu e está com dificuldades respiratórias, e de repente alguém te procura nos corredores, chamando você pelo nome. Aí toda a sua apreensão cai por terra, quando a pessoa faz o favor de dizer assim: eu tenho uma boa notícia. O Evangelho, guardadas as devidas proporções, tem o mesmo efeito, o mesmo impacto. Você está pelos corredores da vida, apreensivo consigo mesmo, com suas dores. Você está aprisionado às vezes em ódio, angústia, rejeição. Você se sente derrotado, não amado, não aceito. Aí a mensagem do Evangelho vem na sua direção e diz: eu tenho boa notícia para você. Aí você se levanta como que num corredor de hospital e já esboça um sorriso, porque a notícia não é de outro paciente, a notícia é de você. As boas notícias são muito bem-vindas, elas são muito desejadas, e o Evangelho é uma boa notícia para você. Um segundo entendimento do texto nos faz perceber que a boa nova do Evangelho, normalmente, ela também começa a ser anunciada por aqueles que a receberam. O primeiro entendimento é que a boa nova do Evangelho, primeiramente, vem lá do alto. Depois de passar essa primeira parte, no texto nós vemos que agora essa boa nova do Evangelho, ela passa a ser anunciada por você. Como alguém que sai do hospital e começa a dar boas notícias do que aconteceu. Você nem espera as pessoas te ligarem, você mesmo agora liga. Ou posta.
O texto diz que os pastores, versículo 16 e 17, eles foram apressadamente, acharam Maria, José, a criança, e vendo, divulgaram. A notícia é tão boa que não pode ficar somente para eles e com eles. Eles divulgam, eles falam, eles anunciam. Assim como eu e como você. Nós somos anunciadores dessa boa notícia. Para as pessoas que conhecemos e às vezes até para pessoas que não conhecemos. E às vezes iniciamos uma fala com ela. Talvez porque o seu rosto estava triste, ou porque talvez ela puxou uma conversa com a gente tão pessimista, tão derrotada, e a gente entra com uma boa notícia: o Filho de Deus, Ele ama você. O Filho de Deus perdoa você. O Filho de Deus restaura você. É o segundo entendimento do texto. Depois que ela vem do alto, ela começa a ser anunciada por aqueles que receberam. Todos nós. Todos nós. A nós pastores, a honra que temos de subir aqui no altar da plataforma, que nós, pastores daqui da Penha, não sejamos pastores que anunciam Jesus só desse lugar. Que nós não sejamos proclamadores das boas novas só quando nós passamos por aquela porta, mas que nós sejamos anunciadores dessa boa notícia para os vizinhos onde nós moramos. Nos hospitais onde a gente foi internado, de preferência sem ser internado, visitando os outros, aleluia. Mas, ficar internado é nós. Não como um pastor, não como um sacerdote da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas como um sacerdote, como um paciente que estava deitado. E de repente a enfermeira entristecida entra pela terceira vez. E eu inicio uma conversa e digo: você parece triste. E talvez ela pare de fazer o que está fazendo e comece a chorar e diga por quê. Aí eu tenho que dizer, como um paciente que recebeu a boa notícia: eu tenho uma boa notícia para você. O Evangelho de Cristo, em Cristo, tem tanta oportunidade de restauração para a sua vida. Posso orar por você? Aí de repente eu lá todo dolorido, começo a aplicar nela uma injeção de oração. Coloco nela um soro de alegria. Meus irmãos, um terceiro e último entendimento para essa nossa breve reflexão, depois de uma cantata tão linda. Cantaram bem, não cantaram? Tinha cada solista aqui, hein? E aquele Pavarotti no final aqui do Libertou, hã? Que isso? E aquele bebezinho treinado? Ensaiou demais, não ensaiou? Eu imagino que quem cuidou do teatro falou com o bebezinho assim: coloca o braço para frente e segura. Aí o bebezinho ficou o tempo todo com o braço na frente. O ensaio deve ter sido assim: na hora que o José for cantar, olha para ele. Aí o bebezinho olhou. Sensacional. E o pessoal está de parabéns, vocês estão agindo com muita prudência. Na cena mais difícil, colocaram um dublê, vocês viram? Era mais perigosa, né? Afinal de contas, estava muito inclinada aquela manjedoura. Numa breve reflexão, em terceiro lugar, a boa nova do Evangelho, consequentemente, deve ser admirada. É o que apareceu no versículo 18: todos os que ouviram se admiravam. Em primeiro lugar, a boa nova do Evangelho primeiramente vem lá do alto. Em segundo lugar, a boa nova do Evangelho normalmente é anunciada por aqueles que a receberam. Em terceiro e último lugar, a boa nova do Evangelho, consequentemente, deve ser admirada. E vamos encerrar com um apontamento jornalístico, estatístico, muito assustador. Um jornalista norte-americano cristão, chamado Philip Yancey, com indagações de jornalista,
Ele estranhava o fato das pessoas não estarem querendo ouvir uma boa notícia. E ele, como jornalista, inquiriu a si mesmo: como assim alguém não quer receber uma boa notícia? Ao ponto de você dizer, eu tenho uma boa notícia para dizer, e a pessoa fala assim, eu não quero ouvir. Logicamente, ele fazia essa reflexão com o Evangelho, olhando para a sua nação norte-americana e chegando a essa conclusão. O que está acontecendo? O que está acontecendo ao ponto de você abordar pessoas com a boa notícia e ela dizer, eu não quero ouvir, com licença? Ele já havia escrito um livro maravilhoso sobre a graça, chamado Maravilhosa Graça. Ele resolveu fazer um trabalho de campo e, para isso, ele se inscreveu em clubes de leitura lá nos Estados Unidos, algo que a gente pouco conhece aqui no Brasil. Você se inscreve e vai ler livro com pessoas que você não conhece. E ele queria ali se passar camuflado como um leitor, de maneira que eles não descobrissem que ele fosse um cristão. E ele queria fazer as suas anotações e os seus apontamentos para talvez escrever um livro sobre o que está acontecendo. Porque o normal era que as pessoas ficassem admiradas. E elas não estão querendo nem ouvir. Qual foi a conclusão desse trabalho? Um livro, eu até te indico a leitura, ele se chama O Eclipse da Graça. Ele que já havia escrito o Maravilhosa Graça, escreveu outro extraordinário com esse nome, O Eclipse da Graça. Ele usou a palavra eclipse, que nos é conhecida como o fenômeno astronômico, que ocorre quando corpos celestes se interpõem um com o outro, e um acaba ofuscando a luz do astro que estava nesta órbita. Aqui no nosso planeta, o eclipse acontece quando há o alinhamento das órbitas, e são dois. Tem o eclipse lunar, que é quando a Terra, ela fica entre o Sol e a Lua. E tem o eclipse solar, que é quando a Lua fica entre a Terra e o Sol. E o resultado desse livro chama tanto a nossa atenção, esse jornalista dizendo que cristãos, evangélicos, crentes, é que estão eclipsando a graça. Estão se posicionando entre perdidos pecadores e o sol da justiça, fazendo com que a luz não chegue neles por péssimo comportamento, por mau testemunho, por vida torta, dúbia, desonesta, imoral, obscena. Uma incoerência para quem se diz portador do Evangelho. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu disse, no Brasil nem precisa fazer a pesquisa. As pessoas não querem ouvir a boa notícia, não é por causa de Cristo. As pessoas não querem ouvir a boa notícia, não é por causa de Deus, não é por causa da Bíblia, mas é por causa dos mensageiros. Aquele que está querendo falar de amor odeia, aquela que está querendo falar de mansidão é briguenta. Aquele que está querendo falar sobre distribuição, sobre compartilhar é avarento. Aquele que está querendo falar sobre honestidade, sobre retidão, é obsceno, é imoral. Que o Senhor nos livre em nome de Jesus. Que eu e você jamais sejamos eclipse da graça na vida de alguém. Que você e eu possamos ser facilitadores das boas notícias. Levar os perdidos pecadores a se admirarem novamente em nome de Jesus.
Assim como os pastores saíram e contaram, e todos se admiraram, que assim aconteça comigo e com você, em nome de Jesus. Nas ruas de São Paulo, no metrô, vazio ou lotado, aleluia. Seja onde for, seja num semáforo, a um pedinte, que a luz do Senhor brilhe através das nossas vidas, da sua vida, o Evangelho que habita em meu e em seu coração. Amém? Acabei antes do relógio, olha lá que bênção. Eu estou surpreso comigo mesmo. E quando eu acabo antes do tempo, eu nem sei o que fazer. Vamos ficar em pé, vamos orar, meus irmãos. Fiquei tão feliz. Parabéns, né, gente, ao pessoal da cantata, né? Muito, muito bem feita. Parabéns, viu, gente? Vocês trocam de roupa rápido, né? Tinha pouca gente, né, para o evento, então os mesmos que trocavam voltavam, né, assim. Vocês disfarçaram, mas a gente viu que eram vocês mesmos. Parabéns, toda a liderança, Heitor e todos que te ajudaram, parabéns, viu? De coração, muito bonito mesmo. Não ficou muito bonito, irmãos? Ficou bonito. Heitor e Vitor, né? Espero não errar. Esse é o Vitor? Meu Deus do céu. Nossa, Deus, já vi que eu terei desafios nesse lugar. Vamos orar? Deus abençoe a senhora. Feche seus olhos, vamos orar. Se você puder e quiser, coloque uma de suas mãos assim no coração e ore por você. Peça ao Senhor para que você não atrapalhe a salvação de ninguém. Ore por você. Eu vou orar por mim aqui no altar e depois por nós. Se quiser e puder, coloque a sua mão no coração e ore. Senhor, me ajude a não atrapalhar a salvação de ninguém. Ore por você. Senhor, me ajude. Me ajude. Senhor, que a luz possa chegar, eu não ficar na frente, não fazer eclipse da graça, não escurecer o teu amor, tua salvação. Ore por você, depois eu oro por nós. Senhor, eu oro juntamente com os meus irmãos, oro juntamente com os meus amados colegas pastores aqui presentes, o Carlos, a Mauri, os demais colegas pastores que não estão aqui. Senhor, nós somos iguais ao teu povo na proclamação do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, dá uma ajustada na nossa vida e no Evangelho do Senhor dentro da gente. Senhor, nos melhore como filho, nos melhore, me melhore como filho. Senhor, nos melhore como marido. Senhor, nos melhore como esposa. Senhor, nos melhore como irmão. Senhor, nos melhore como vizinho. Que o Evangelho do Senhor nos faça pessoas melhores. Senhor, nos melhore como um funcionário, como um patrão. Senhor, nos melhore, me melhore como um pastor em nome de Jesus. Vai pegando, ó Deus, esse nosso corpo celeste e vai, ó Deus, nos colocando desalinhados no que diz respeito a gerar eclipse para as pessoas. Possa o Senhor nos alinhar com o sol da justiça, com o brilho, com o fulgor da tua salvação. Senhor, nos levante como facilitadores. Faça-nos correr como pastores que levam as pessoas a se admirarem contigo. Use a nossa vida na nossa querida cidade de São Paulo, na gigantesca Zona Leste. Brilha a tua luz dentro da nossa casa, em meio aos nossos pais, os nossos filhos. Pessoas conhecidas que sabem quem nós somos, mas que elas possam saber quem tu és em nós. Eu oro com os meus irmãos, oramos por nós mesmos, em nome de Jesus, amém.